Falando em China, a interdependência do Brasil com a China tem se mostrado benéfica até agora, mas a longo prazo pode ter consequências para ambos. A relação comercial entre Brasil e China se intensificou ao longo dos anos. Segundo Décio Gazzoni, membro do Conselho Científico Agrosustentável, os países vivem uma interdependência. De um lado, a China, que importa mais de 30% dos produtos brasileiros, sendo a soja o principal, e do outro, o Brasil, que se desenvolve economicamente com a forte influência dessa relação. A longo prazo, o cenário não é favorável, já que o país asiático busca soluções para se livrar dessa alta dependência. Tem influência porque são diversos fatores que influem na demanda de um determinado país. Demanda de qualquer produto, no caso estamos falando de alimentos. Um deles é a população, o crescimento, o tamanho da população e a sua taxa de crescimento. O outro é o crescimento da renda per capita, principalmente aquele dinheiro que fica na mão das famílias para a compra de alimentos. A China tem uma grande população, mas tem uma taxa de crescimento baixa, ela não vem crescendo muito. Então, a gente sabe que a população dela é mais ou menos essa aí, vai crescer muito pouco nos próximos anos. Mas a taxa de crescimento da renda per capita da China é muito alta, e é isso que faz com que aumente a demanda de alimentos por parte da China. A China tem se tornado menos competitiva no mercado. Alguns fatores contribuem para isso. Grandes motivos. Primeiro, a China tem área limitada. Em condições normais, ela já teria área limitada e condições de solo e clima limitado para a produção. Mas, em segundo lugar, com o crescimento da renda per capita, não é só a demanda de alimentos que cresceu demanda por tudo, por habitação, por indústria, por infraestrutura, por rodovias. Então se avançou muito em cima de áreas que antes eram agricultáveis e que hoje são fábricas, são estradas, são ferrovias, são represas, etc. Então são os dois grandes fatores que provocaram esse desequilíbrio. Para assegurar a alimentação para a população chinesa, o governo tem implementado políticas como a de redução de desperdício, que já está em vigor. Em relação à soja, o país compra mais de 80% do seu consumo. Os fornecedores são escassos. Depois dos desentendimentos com os Estados Unidos, o Brasil passou a ser a fonte primária na importação da oleaginosa. Por isso, a China tem criado incentivos fiscais para aumentar a produção, tanto em território nacional como em outros países. A partir do momento que o consumo de carne, especialmente carne suína, carne de aves, cresce na China. E o que eles estão fazendo é tentando, por um lado, produzir mais no seu próprio território ou em território de outros e tentar diversificar as importações, nem tanto com base nos exportadores tradicionais, que são os que eu falei, mas tentando incentivar a produção de soja em outros países. E chama atenção a Rússia, a Ucrânia, que são países próximos, com grandes extensões de áreas. A Ucrânia, todos sabemos que tem condições muito favoráveis de produção, tem solo fértil, tem clima adequado durante o período de produção de soja, e ambos ficam muito próximos da China. Então, o custo do frete é menor. Nos últimos 30 anos, a produção de soja da China tem se mantido estável. Para alcançar a meta e fomentar o aumento, o país está apostando na melhoria do sistema de cultivo com pacotes tecnológicos, buscando facilitar o acesso a variedades de outros países e tentando substituir parte da produção por outras culturas. Mas tudo isso é relativamente limitado, porque se você diminui milho, você aumenta a soja, mas aí precisa importar milho também, se diminui o arroz, acontece a mesma coisa. Estão tentando entrar em áreas menos favoráveis, menos férteis, com topografia não tão adequada. Isso é problemático para a produção de grãos em grande escala, porque reduz a possibilidade de mecanização. E tem um outro componente que é muito sério, que são as mudanças climáticas, que elas são desfavoráveis para a manutenção da produção agrícola. Então, a tecnologia precisa ser desenvolvida não só para a produção em condições normais, como nessas condições adversas, especialmente com períodos mais longos de seca, de veranicos ou mesmo de excesso de precipitação. Em contrapartida, o Brasil também tem tomado decisões importantes para não ficar à mercê do mercado chinês. Nós temos que ser mais proativos e menos reativos.
de alguma maneira, aumentou o arco de países para os quais o Brasil exporta. Hoje nós temos praticamente negócio com quase todo o país do mundo, o país soberano do mundo. São pouquíssimos os países que não importam produtos agrícolas do Brasil. Mas a maior concentração, como você bem referiu, está na Ásia, está no Oriente Médio, que são grandes compradores, e na União Europeia. Aí nós temos cerca de 85% das importações brasileiras. Se a gente olhar nos últimos 15 anos, progressivamente, o governo brasileiro tem atuado para aumentar esse mercado ativamente. Alguns ministros se dedicaram muito a isso, foi o caso do ministro Blairo Maggi, foi o caso da ministra Tereza Cristina, que foi muito clara, tinha uma diretriz muito clara de ampliar a nossa exportação para outros países, tomando diversas medidas de incentivo comercial, de negociações, facilitação, toda a parte de sanidade agropecuária para garantir. No momento, o Brasil precisa focar em 3 fatores. O primeiro deles é exportar para o maior número de países, aumentando a participação naqueles que já existe atuação. O segundo fator é potencializar e diversificar o arco de produtos oferecidos. O terceiro é a agregação de valor. Com isso, eu absolutamente não quero dizer deixe de exportar para a China ou diminui negócio com a China. Não, nós temos que exportar tudo que a China comprar, mas não podemos ficar só nessa dependência, o risco fica muito grande.